Bem-vindos ao primeiro parágrafo. Ao longo deste programa vamos conhecer duas histórias que em comum têm o dinheiro. Antes de mergulharmos até às redes dos casamentos por conveniência, vamos primeiro conhecer a história dramática de pessoas que dizem ter perdido a dignidade quando decidiram estender a mão e pedir na rua. A minha mãe era pobre e pôs-me a pedir. Tinha 9 anos quando eu comecei a pedir. O dinheiro que eu ganho aqui é para a alimentação em casa. Se não andasse na mendicidade, eu não sei como é que seria. Por detrás das mãos que pedem nas ruas, há rostos, há histórias de vida, há nomes. Olga, José, Álvaro e Artur. Não tenho coragem para ir ter com as pessoas e dizer-lhe, olha, arranje uns troquinhos ou qualquer coisa assim. Eu não tenho coragem para isso, por isso eu toco flauta. Artur Coutinho nasceu em Montalegre, mas há 16 anos que toca flauta nas ruas de Braga para conseguir sustentar-se. Todos os dias acorda às 7 da manhã. E estou quase todo dia a tocar. Há dias que me correm razoáveis, há dias que me correm pessimamente, há dias que me correm bastante bem. Será para os 25, talvez, 25 euros a correr bem. Já dormi muitas noites na rua, nem tenho conta já não tenho conta. Isso, chego a ter dias aqui de trabalhar 12 horas sempre a tocar. A decisão de pedir fez Artur colocar em causa a própria dignidade. Lembra com precisão o dia em que começou a mendigar. Muito envergonhado, muito. Fiquei assim, a olhar para as pessoas, sentir aquela posição de se não fores tu a ajudar-me, eu não tenho possibilidades, não é? Isto dói. Uma miséria partilhada que pode ferir o orgulho de quem decide estender a mão para pedir. A condição de mendigo é multicausal, não é? É o inadaptado, é o indivíduo que ficou desempregado e que não tem forma de retornar ao mercado de trabalho, é um desempregado de longa duração, é no limite que em desespero vem para a rua pedir e que acaba, ao não conseguir nenhuma integração, e é aí que o Estado deve funcionar, acaba por fazer disso um modo de vida muito resignado. Existe perda de dignidade no momento em que o processo se inicia. Depois existe ajustamento à necessidade e a pessoa acaba por considerar que essa é a sua condição. Tanto que o mendigo, por norma, não pede junto à sua casa, junto ao seu meio. Arranja outros locais para os quais se sente, porventura, menos desconfortável. A pobreza parece estar longe de ser erradicada de Portugal e não só. A Organização das Nações Unidas estima que 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo vivam na pobreza extrema em 2015. José também integra essa estatística. Fiquei com 2 anos e meio, depois tive uma reabilitação no centro de Nossa Senhora dos Anjos em Lisboa, com uma promessa de emprego que nunca me foi concedida. Portanto, tive de vir para a rua para conseguir sobreviver.
porque eu e a minha esposa somos invisuais, portanto tive que optar por isto para poder sobreviver, em virtude da pensão social ser baixíssima. É um valor de 200 e poucos euros, que acho que ninguém consegue viver com esse dinheiro, não é? Água, luz e gás. E pouco sobra. 57 anos de vida, 30 de pedinte. O dinheiro das esmolas serve para ajudar a família. Tenho 2 filhos desempregados atualmente e uma neta de 5 anos. Temos que tentar-nos nós ajudá-los. Uma vida de altos e baixos. Para os especialistas, a fase que se vive hoje no país é preocupante. Estamos num caminho de possível maior exclusão porque estamos hoje numa situação económica bem mais gravosa do que aquela que tínhamos há 4, 5, 6 anos atrás. E, portanto, sempre que há agravamento das condições económicas e sociais, cresce naturalmente a mendicidade. Cresce o número de inadaptados. Hoje a pobreza é muito mais resultante dos processos sociais de produção e distribuição da riqueza. Hoje você pode encontrar pessoas em condições, em riscos de pobreza e de exclusão social, entre pessoas desempregadas pouco qualificadas, entre pessoas desempregadas muito qualificadas e entre elas e entre estas, inclusive alguns expulseiros científicos do nosso país. Não é o caso de Olga, porque Olga não sabe ler nem escrever. Pede em Lisboa, não tem pernas, tem uma cadeira de rodas e uma lata que desde criança estende a quem passa na rua. A minha família era pobre e eu sempre andei a pedir. A minha mãe pôs-me a pedir e eu pus-me a pedir e habituei-me a pedir. Não tenho ninguém que trabalhe para mim, não tenho ninguém que me ajudem, não tem ninguém. Tiro 10 euros, 5 euros, já lá fui à caixa e disseram que não podia dar nada por causa eu tinha uma pensão de invalidez. E não tenho 2 notas de 50. O dinheiro agora é pouco, mas é o que garante a Olga pagar todas as contas. Ir à mercearia comprar uma coisa, não tenho dinheiro, quero ir comprar batatas, uma coisa qualquer, não é? E vejo as pessoas, não tenho dinheiro. Aquilo que eu sou, gosto de mim. Não preciso de ninguém que diga assim, não empurro o carro, mas eu empurro. Tenho bons braços, faço tudo e trago para aqui. Às vezes, as telhas encobrem muita coisa, então a gente costuma-se a dizer, se não houver para broa, come-se só sopa. Se não houver para sopa, come-se só broa. Ser assaltado por crianças, mas às 20 e às 15, apedrejado, com pilhas, com pedras, com tudo, com tudo. Meus pais queriam que eu fosse alguém na vida. E agora, estudei para quê? Para andar aqui. É aborrecido, uma pessoa às vezes fica um bocado assim traumatizado, não é? Álvaro queria ter sido outra pessoa, professor de matemática. Em Novo, foi para um centro de apoio a cegos, em Lisboa. De lá saiu, ainda jovem, com promessas que nunca se cumpriram. Quando saí de lá, prometeram-me emprego para Ariosa. Mas não me cumpriram e eu, pronto, e tive que vir aqui, para a rua. Muito obrigado. Vive de esmolas, pede à porta da Igreja dos Congregados, no Porto. Mas nem todos os dias o copo das moedas se enche. Esta semana tem corrido muito mal, às vezes nem faço para almoçar nem nada. Eu começar a família, vou ali à casa de um amigo meu que tem aqui um restaurante e posso ficar a ver e como, senão nem isso. A senhora vai pela rua fora, só vê rapazes novos, raparigas novas na mendicidade, senão um mar de rosas. Um mar que se agitou ainda mais com a crise.
Os mendigos com quem falamos disseram que foi o desemprego que os fez continuar na rua e agora que a taxa está em máximos históricos. Desta crise a gente está de sair, inevitavelmente. Agora, o risco que nós corremos em Portugal é o de não sairmos de forma estrutural. Ou seja, tomarmos algumas medidas paliativas que são necessárias e foram tomadas e não fazermos uma correção dos mecanismos sociais que conduzem à produção sustentável e à distribuição sustentada da riqueza. Se a gente quer resolver isto de forma estrutural, é necessário criar empregos. No Porto, José fala-nos de uma cidade com cada vez mais indigentes. Desde jovens a pessoas já de considerados da terceira idade. Muito obrigado. Muita gente que não tem outra maneira de viver. A mudança é fácil, as pessoas não tendo um emprego têm que tentar arranjar uma maneira nova de viver. Uma força que também faz falta à economia do país. A diferença entre quem tem muito e quem pouco tem é considerável. A desigualdade de rendimentos é cada vez maior. E esta também resulta de uma mobilidade social negativa, ou seja, nós que vinhamos há décadas a evoluir no sentido de uma maior produção e distribuição da riqueza, nos últimos anos tem-se assistido exatamente ao contrário. Esta é uma situação que a todos nos toca e sobre a qual, de facto, devemos refletir enquanto sociedade e devemos reclamar esta solidariedade organizada a partir de quem pode dar o mote e criar políticas, que é o Estado. Há quem peça na rua, quem peça €1, alguns cêntimos e há quem decida ganhar dinheiro fácil. Maria decidiu entrar num esquema de casamentos por conveniência. Ofereceram-lhe €1.500 para casar com um marido que nunca tinha visto. No fundo, demorou um mês entre conhecer o futuro marido e casar. Um mês entre conhecê-lo e casar. E em troca recebia? €1.500 em troca de um casamento. Mais tarde vim a saber que nesse mesmo mês que eu me casei, estava-se a realizar volta de 25 casamentos por dia. Maria ganhou €1.500 por casar com um homem que nem sequer conhecia e entrou numa rede de casamentos de conveniência que escolheu Portugal para fazer entrar imigrantes ilegais na Europa. Estava perfeitamente para ver que era tudo encenado. As pessoas nem se conheciam umas às outras e era meramente pelo dinheiro que todas estavam lá. Um mês foi o tempo entre o primeiro encontro e o dia em que Maria se casou pela primeira e única vez. Foi um amigo quem lhe apresentou o negócio de casar por dinheiro. Eu sabia que eu estava a precisar na altura de dinheiro e apresentou-me a um tradutor e falou-me do casamento e como poderia ganhar dinheiro fácil. Disse-me a idade, a profissão e tudo do indivíduo que eu me ia casar e que no próximo encontro já iria conhecê-lo e iríamos começar a tratar das coisas. Como é que era o negócio? Tinha-me casar com um indivíduo de nacionalidade nepalês e que em troca me ofereceriam €1.500. Eu nunca tinha ido ao Nepal, não conhecia o indivíduo com quem me iria casar, nem por foto. Casou muito antes das notícias que colocaram os casamentos por conveniência na ordem do dia. Em 2007,
foi investigada uma verdadeira rede de casamentos por conveniência montada a partir do norte do país. Em Gondomar, as investigações da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras apontavam para a realização de mais de 300 casamentos brancos, como lhes chamam. A maioria com cidadãos paquistaneses que as autoridades acreditavam estarem ligados a grupos terroristas. A operação desencadeada na altura levou a mais de 12 condenações, com pena de prisão. No caso de Maria, a forma de atuação da rede tinha sido semelhante, muito antes dos casamentos por conveniência serem considerados crime. Uma verdadeira rede, houve vários casamentos nessa mesma altura que eu casei e dava perfeitamente para ver que era tudo encenado. As pessoas nem se conheciam umas às outras e era meramente pelo dinheiro que todas estavam lá. Todos conheciam a pessoa com quem se iriam casar poucos dias antes do casamento. Tem ideia de quanto é que esses cidadãos estrangeiros pagavam a essa rede para organizar o casamento? Alguma vez chegou a saber? O homem com quem me casei pediu ao tradutor para me dizer que tinha juntado o dinheiro de uma vida de trabalho como professor no país de origem para pagar a essa rede para o pôr cá, tratarem do casamento e ele ficar cá. O indivíduo com quem eu me casei não sabia falar português. Todas as conversas que tivemos foi através do tradutor. Soube da idade nesse encontro, a profissão dele do país de onde vinha e o porquê de se casar comigo, que era basicamente para se legalizar. Não havia qualquer contacto físico, nem sentimento por essas pessoas. Iria ter um marido para ele ficar legalizado no país onde ele quisesse. E estavam decididos vir todos para cá porque viam que os casamentos aqui eram muito fáceis de realizar. Os membros da rede que a convenceram a entrar neste negócio foram-lhe dando dinheiro às prestações em encontros em cafés isolados. Dinheiro para que não desistisse do casamento. Da aliança seriam eles a tratar. Não era preciso vestido. Maria casou de calças de ganga e, como indicação, tinha apenas a de ir até ao cartório mais produzida e convencer quem a atendesse de que era o amor o motivo da união. Tudo preparado da parte deles, eu só levei um amigo meu para ser meu padrinho. Tinha os meus padrinhos, ele tinha os padrinhos dele. Pediram para ir com uma roupa normal, mas mais sofisticada. A principal preocupação era eu ensinar bem que estava apaixonada, que me iria casar por amor e mostrar no cartório que ia fazer aquilo com sentimento. Comprámos a aliança e no dia de casamento colocámos a aliança como um casal normal. Foi tudo muito natural, inclusive a senhora que estava lá para oficializar o casamento parecia que já tinha visto aquilo várias vezes, que agiu de forma natural, sem levantar qualquer dúvida do que estávamos a fazer. Dissemos o sim e ficou oficializado o casamento. Depois de casar e numa segunda parte do negócio, a ideia era levar Maria até outro país da União Europeia. Teria casa e comida paga ao longo de alguns meses e teria que ficar casada até o marido ter os papéis da legalização na mão. Como é que funcionava essa segunda parte do negócio? Iria-me casar, passado um mês iria viajar para esse país que me tinham falado, iria permanecer lá a viver com o meu suposto marido e quando tivesse tudo tratado poderia regressar ao meu país. E o objetivo é legalizar-se, neste caso, no país que ele queria ir, porque tinha lá a família toda e tinha vindo também de Nepal e tinham-se casado nas mesmas circunstâncias. A maior parte dos casos acabaram por oficializar o que tinham sido falado digamos assim, no contrato para se casar, foram para o país que a pessoa com quem se casaram iria residir, permaneceram lá durante os 4 meses, alguns chegaram a demorar 7, 8 meses, regressaram para cá, permaneceram casados e a receber algum dinheiro por mês e ao final de 2 anos poderiam pedir o divórcio.
Maria não aceitou a segunda parte do negócio e a viagem não chegou a realizar-se. Mas casos de portugueses apanhados neste esquema não faltam. No fim do ano passado, um português foi condenado em Inglaterra por casamento de conveniência e auxílio à imigração ilegal. O juiz deu como provado que o português tinha casado de forma fraudulenta com uma zambiana, com a intenção de lhe garantir um visto de residência de longa duração e a possibilidade de esta vir a reclamar apoios sociais. The groom, a Nigerian national, is here illegally. His Portuguese bride-to-be is his passport to stay. Maria, que não voltou a casar, diz falar de novo no assunto porque conhece pessoas que, por carência económica, estão a pensar cometer o mesmo crime. É sobretudo um desabafo e dizer para outras pessoas não cometerem o mesmo erro, porque o dinheiro acaba por ser pouco, tendo em conta que temos que iniciar um processo de divórcio, de limpar o nosso nome, e fica muito mais caro esses processos. Desde 2007, ano em que os casamentos por conveniência passaram a ser crime, mais de 700 processos deram entrada nos tribunais portugueses. Entre maridos que querem o passaporte azul da União Europeia até angariadores de noivas, este é um esquema que tem arrastado cada vez mais portugueses a cada ano que passa. Aprendi que não devemos ir pelo caminho mais fácil. Devemos pensar 2 vezes antes de ver que se o dinheiro é muito fácil, é porque alguma coisa está muito mal. €1.500 que transformaram a vida de Maria num verdadeiro pesadelo. Neste programa conhecemos as redes dos casamentos por conveniência e ainda as histórias de pobreza de muitos dos mendigos do nosso país. Histórias que contamos na primeira pessoa e que levamos todas as semanas até si, em reportagem no primeiro parágrafo.